10 de março de 2023. Esta é a sexta-feira da segunda semana do tempo da Quaresma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, um bom dia a todos, vos saúdo com a paz de Jesus. Nós vamos meditar nesta manhã a primeira leitura, Gênesis 37, do 3 ao 4, do 12 ao 13a, do 17b ao 28. Israel amava mais a José do que a todos os outros filhos, porque ele tinha nascido na velhice, e por isso mandou fazer para ele uma túnica de mangas longas. Vendo os irmãos que o pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Ora, como os irmãos de José tinham ido apacentar o rebanho do pai em Siquém, disse Israel a José: teus irmãos devem estar com os rebanhos em Siquém. Vem, vou enviar-te a eles. Partiu, pois, José atrás de seus irmãos e encontrou-os em Dotaim. Eles, porém, tendo-o visto ao longe, antes que se aproximasse, tramaram a sua morte. Disseram entre si: aí vem o sonhador, vamos matá-lo e lançá-lo numa cisterna, depois diremos que um animal feroz o devorou. Assim veremos de que lhe servem os seus sonhos. Rúben, porém, ouvindo isto, disse-lhes: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derrameis sangue, mas lançai-o naquela cisterna do deserto, e não o toqueis com as vossas mãos. Dizia isso porque queria livrá-lo das mãos deles e devolvê-lo ao pai. Assim que José chegou perto dos irmãos, estes despojaram-no da túnica de mangas longas, pegaram nele e lançaram-no numa cisterna, que não tinha água. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, avistaram uma caravana de ismaelitas que se aproximava, proveniente de Galaade. Os camelos iam carregados de especiarias, bálsamo e resina, que transportavam para o Egito. E Judá disse aos irmãos: que proveito teríamos em matar nosso irmão e ocultar o seu sangue? É melhor vendê-lo a esses ismaelitas e não manchar nossas mãos, pois ele é o nosso irmão e nossa carne. Concordaram os irmãos com o que dizia. Ao passarem os comerciantes madianitas, tiraram José da cisterna e por 20 moedas de prata o venderam aos ismaelitas. Estes o levaram para o Egito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, hoje nós vemos a história de José do Egito. Israel teve os seus filhos e na velhice teve José, por isso tinha um pouco mais de afeto para com José. Quem é pai, quem é mãe, sabe muito bem o que isso significa. Acaba por acontecer. O mais novo, aquele que na aparência paterno-maternal se apresenta como mais frágil, com toda certeza acaba sendo mais protegido. Os outros já são experientes, não é verdade? Só que isso despertou a inveja dos seus irmãos. O pecado que está em jogo nessa leitura de hoje, que a liturgia nos propõe, dos irmãos de José, é o pecado da inveja, por verem que o pai manifestava um apreço a mais por seu irmão.
Decidiram matá-lo, depois decidiram não matá-lo mais, mas vendê-lo. Moral da história, meus queridos, para nós hoje. Nós precisamos cuidar, né, do nosso coração e sempre refletir se no nosso coração não habita o pecado da inveja. Às vezes, este pecado, ele se disfarça de tantas outras coisas e nós justificamos ou mascaramos esse pecado, às vezes até como virtude. É preciso uma reflexão. E de que jeito esse pecado ele entra no nosso coração? Quando nós queremos ter o outro como nossa posse. O outro é meu. E tudo que o outro faz, que o outro possa vir a conquistar, isso vem a me incomodar, porque sendo o outro meu, o outro não pode ser maior do que eu mesmo. Por isso as conquistas do outro acabam me incomodando. Por isso os passos que o outro dá na sua vida profissional, na sua vida amorosa, afetiva, na sua vida social, ou até mesmo nas suas amizades, acaba me incomodando. Por quê? Porque o outro não pode estar à frente de mim. Porque eu sou propriedade, eu sou proprietário do outro. E aquilo que é propriedade de alguém é serviçal a esse alguém. Não pode superá-lo. Nós precisamos hoje, com essa leitura, ver se nós não trazemos em nosso coração os mesmos sentimentos desses irmãos de José. Porque José tinha um afeto a mais do seu pai, eles não tinham. Qual o sentimento quando as pessoas possuem algo que nós tanto queremos, mas nós ainda não possuímos, mas as pessoas possuem? A inveja, teoricamente, é a tristeza, olha só, é a tristeza pela alegria do outro. Se o outro está bem nas suas amizades, se o outro está bem na sua profissão, se o outro está bem na sua vida afetiva, e isso me causa um incômodo, é um sinal de inveja. É muito sutil a diferença da inveja com o ciúme. É muito sutil. Olha só, presta bem atenção. O que é a inveja? A inveja é a tristeza do outro possuir algo que eu queria possuir. Então eu sou triste porque eu não possuo aquilo no lugar do outro. Isso é inveja. O ciúme é o sentimento direcionado a essa pessoa e não ao que ela possui. Cuidado. A inveja é um pecado, é uma doença dos olhos. Tem gente que tem inveja dos seus próprios familiares, até dentro do próprio seio familiar, da própria casa, irmãos que têm inveja um do outro. A inveja é a capacidade de alguém olhar o que o outro tem. E ele passa a não enxergar mais aquele de quem ele tem inveja, mas ele enxerga só o que o outro possui. E ele é capaz de fazer de tudo para que o outro deixe de possuir e aquilo passe a ser seu. Cuidado. Os irmãos de José do Egito só queriam ser os preferidos do seu pai Israel. Ora, mas eles já eram filhos, já tinha toda a dignidade. O que mais faltava? A inveja nos tira a capacidade de olhar tantas coisas boas que nós temos. E nós ficamos somente olhando aquilo que nos carece. Ingratidão por tudo aquilo que nós temos. Cuidado. Que Deus nos ajude a olhar para nós, nossas relações, nossos afetos, nossos bens, também o que pertence ao próximo, e perceber se esse pecado não habita em nossa alma. Caso esteja morando em nós, façamos de tudo para tirá-lo do nosso coração. Busque a confissão. Desejo uma sexta-feira abençoada, um fim de semana repleto de generosidade, de alegria pelo bem
pelo crescimento, pela felicidade do outro. Força e coragem. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.